de um salmo que eu já falei aqui algumas vezes. Quem escreveu esse salmo foi o ministro de louvor de Davi. Ele estava na inauguração do templo, quando Salomão consagrou o templo. Esse ministro que conduziu todos os levitas a ali adorar o Senhor naquele lugar. Ministro de louvor, Asaf. E ele trata aqui conosco de uma experiência que ele quase escorregou também. Mas o que ele viveu, ele compartilha com a gente para que a gente não escorregue. Para que a gente tome cuidado. E com o que, pastor? Vamos para o texto. Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 73. Versículo 26 em diante. Eu vou pedir que você não feche, não. Deixa aí, quando a gente acabar de ler. Salmo 73, versículo 26. Quem achou diz amém? A palavra diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Senhor, nós te louvamos e te glorificamos pela tua presença nesse lugar. E nessa hora que vamos aqui meditar na tua palavra, te pedimos, continue falando no nosso coração. Só o Senhor tem a palavra da vida. Só o Senhor que sabe do que a gente precisa de verdade. Vem mais uma vez tratar conosco, Pai. Eu quero te agradecer por cada irmão que veio hoje, por cada irmão que está acompanhando aí na internet, em casa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor já está derramando vitória sobre cada um. Crendo assim, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Então, amados, aqui nós vemos o desfecho. Asaf, ele diz aqui, primeiro que ele reconhece a sua fraqueza, mas ao mesmo tempo ele reconhece a força do poder de Deus na sua vida. E ele aqui aprendeu que tudo que ele de verdade precisava na vida era estar perto de Deus, era estar perto do Senhor. Ele entendeu que Deus é a sua maior riqueza, que Deus é a fonte da vida verdadeira, a fonte da verdadeira alegria, a fonte da verdadeira felicidade. Ele aprendeu tudo isso. Mas o que a gente vai ver aqui é como ele chegou a isso. Porque ele inicia aqui fazendo um desabafo, corajoso até. Um desabafo que, às vezes, quando a gente para pensar nisso, a gente pensa e pode imaginar assim: será que é errado eu pensar nisso? A gente fica meio na dúvida. Mas ele foi sincero diante do Senhor. Asaf, ele estava aqui, ele foi tratado de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Qual o ponto principal aqui? Ele passou a atentar para a vida dele, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa fiel à palavra, uma pessoa que tinha temor de Deus. E com todos esses atributos, passava por sofrimento, passava por peleja, passava por luta. E isso ficou começando a incomodar o coração dele, quando ele olhava para os ímpios. Quem estava aqui terça-feira? Dá um glória aí. Amém? Terça-feira a gente viu quem é o ímpio, né? Quem são os ímpios? Ímpios são aquelas pessoas que só têm uma preocupação na vida, com elas mesmas. Elas não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para as necessidades dos outros, elas querem o que elas querem.
Elas seguem o que está no coração delas. Elas não têm sensibilidade com quem está de fora. O ímpio só é voltado para si. Ele é o centro de tudo. A sua vontade é o que mais importa. Não respeita Deus, não respeita ninguém, só ele. Aí Asaf olhou para os ímpios e viu a prosperidade deles. Ele olhou para a vida dele, temor a Deus, fidelidade a Deus, e só lenha. Olhou para os ímpios e só prosperidade. Como é que fecha essa conta? Quem será que aqui nunca passou pela cabeça fazer também esse tipo de avaliação? Quantos de nós nunca parou para pensar desse jeito? Meu Deus do céu, eu comecei a vir para a igreja. Comecei a buscar Deus. Parece que a coisa ficou mais difícil. Tem alguém sincero aqui? Está escuro, eu não estou lhe vendo não. Só diga aí um amém, né? Amém? Né? E aqui, amados, é onde começa essa experiência de Asaf. Ela vai tratar muito com a gente aqui, para a gente refletir. Veja só, primeiro, para a gente se ligar, o que é que pode escorregar? O que é que pode derrubar a gente? Irmãos, a inveja. A inveja destrói uma pessoa. A inveja é um sentimento que passa muito longe de Deus. Porque você bate, olha para a vida de uma pessoa e você quer aquela vida para você. Você cobiça aquilo. Os olhos eles são atraídos. Você olha para a sua vida, vê as faltas. Olha para a vida do outro, vê a abundância. Só que esse pensamento e esse sentimento é destrutivo. No versículo 2, só acompanhe. É o Salmo 73. Diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf admitiu aqui. Quase cai. Quase se arrebenta. Porque ele olhou para a vida de quem não tinha nenhum temor a Deus e via tudo dar certo para eles. Ele disse: eu quero isso para mim. Eu tive inveja quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Quando vem isso, quando vem esse sentimento, amados, reforço isso, a inveja não vem de Deus. A inveja, ela vai revelar uma pobreza de caráter, uma pobreza de espírito. E o que é pior, quando isso parte, quando a gente se vê atraído por essa prosperidade que a gente vê à nossa volta, dos ímpios. E isso pode derrubar a gente. Porque tem muita gente, amados, que por conta disso, escute, de querer ter o que não é seu, de querer ter para si aquilo que não te pertence, está acabando com a sua vida. Quem está entendendo isso? Amém? E outra coisa, tudo isso é alerta. A inveja derruba o homem. A sensação da injustiça é perigosa. Porque a gente pode pensar assim: poxa, hoje é quinta-feira. Estou aqui na casa de Deus, buscando o Senhor. Minha vida está uma luta. Quem não está na igreja, que nem fala minha mãe, está por aí fanfando e curtindo. Que Deus é esse? Ele diz lá no versículo 12, ouça: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Aí ele diz: certamente me foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele olha e vê o ímpio despreocupado, na cabeça dele:
Esse povo não tem problema. Só vive, como diz o Tabarel, sorrindo. Né? Esse povo não tem problema. Está cada vez mais rico. Prospera cada vez mais. E eu, toda manhã sendo castigado. Toda manhã tomando pancada. Isso é uma injustiça. Isso não está certo. Quando essa sensação de injustiça, se ela encontrar morada no nosso coração, amados, é muito fácil a gente jogar tudo pro alto e seguir esse caminho. Quem concorda comigo? Não é assim? Não é assim que às vezes acontece quando uma pessoa quer buscar o caminho de Deus e percebe que o caminho de Deus ele é estreito. Se ela não tiver entendimento, ela vai achar que isso é injusto. E se quer saber de uma coisa, não vou querer mais isso para mim não. Eu conheço fulano que fuma, que bebe, que se prostitui, que rouba, e tudo dá certo para ele. Eu aqui, e só tomando porrada? Não, isso não é para mim não. Gente, estamos falando aqui do ministro de louvor de Davi, rasgando o coração para Deus. E isso é que é lindo. Quando a gente rasga o coração para Deus, abre o nosso coração para Deus, Deus mergulha no nosso coração. Deus trata com a nossa vida, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ama aquele que tem sinceridade. A sinceridade agrada o coração de Deus. Quantos aqui estão passando por luta? Levanta até o pé também. Amo. Mas escute, só quando se entra de verdade na presença de Deus, as coisas começam a clarear. Só quando a gente entra de verdade na presença de Deus, as coisas ficam claras. Celso, por favor, eu nem combinei isso, mas acenda aí a luz aí agora. Aí, chegamos na presença de Deus. Escute. No versículo 16, escute. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. O 17 diz: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando ele tentou entender sua racionalidade, seu senso de justiça, o seu pensamento, para ele foi difícil. Mas quando ele entra no santuário de Deus, o que significa entrar no santuário de Deus? Na presença de Deus. Quando ele foi buscar Deus, igual a gente está fazendo hoje aqui. Quantos vieram buscar Deus nessa noite? Pronto. Ninguém que determina buscar Deus fica do mesmo jeito, não. Deus sempre nos trata em cima da nossa necessidade. Só quando ele entrou na presença do Senhor, ele compreendeu qual era o fim dos ímpios. Ele vai falar ali que o caminho é escorregadio, que o que eles têm é passageiro, o que eles vivem é só para esse tempo, o que eles estão recebendo é uma custa de um preço muito alto, porque a prosperidade do ímpio, amados, ela é passageira, ela é ilusória. Mas a prosperidade do servo de Deus, ela é real. E detalhe, ela é eterna. Só que aí vem a grande questão. Que foi Deus tratou muito com isso comigo. Quando ele reconheceu as falhas dele diante de Deus, ele entendeu o que era de fato ser verdadeiramente abençoado. A gente precisa entender e saber o que é ser uma pessoa abençoada. Porque tem gente que linka dinheiro à bênção, pastor Jorge. E dinheiro não é diretamente só uma bênção. Tem gente que tem muito dinheiro, mas está tão longe de ser abençoado. Quem está entendendo o que eu estou falando isso aqui? Olha só, versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado. Diga aí para o seu irmão, cuidado com a amargura. Viu? Cuidado. Quando o meu coração estava amargurado. E no íntimo eu sentia o quê? Inveja.
agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Eu não estava pensando direito. Isso é Asaf reconhecendo, porque o seu coração estava cheio de amargura, de uma inveja não confessada, mas ele confessa. A mágoa dele e a amargura ele é de ver quem não teme a Deus prosperando e ele ali, aparentemente, sem nenhum tipo de prosperidade. Contudo, ele diz: sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberá com honras. Ei, Deus tem honra para a sua vida. A quem tem eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Você sabe qual é a nossa maior alegria? Você sabe qual é a nossa maior prosperidade? É Deus em nós, é a presença do Senhor na nossa vida, é o Espírito de Deus tratando nos nossos corações. A pessoa mais feliz dessa terra é aquela que entende que sua maior riqueza, ela está em Deus, ela começa no Senhor. Aqueles que perseveram em Deus serão honrados. Tem honra de Deus para você que permanece fiel. Tem honra de Deus para você que não desanima. Tem honra de Deus para a gente que se humilha e reconhece quando a gente falha, quando a gente anda falando besteira, quando a gente não pensa. Não tem um ditado que diz que quando a cabeça não pensa, e vai o espírito também padecendo, porque a gente não consegue raciocinar com clareza o que diz a palavra. Asaf vem e diz: o Senhor me dirige com o teu conselho, o Senhor me dirige com a tua palavra, o Senhor está perto. A quem tem eu no céu além de ti? Quem há na terra que eu deseje mais além do Senhor? Se a sua maior alegria é Deus, se a sua prosperidade, aliás, se a sua prioridade é Deus, você já é uma pessoa próspera. Se quem está enricando, lá, cada um, olha, como diz o irmão, a fatura chega. A fatura chega para todo mundo. Melhor para nós é permanecermos fiéis ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe? Eu tenho que parar para olhar a vida dos outros e começar a olhar para a minha. Esses dias eu estava até falando com a Flávia, ela está dizendo: pastor, eu tenho um ditado que o pessoal fala assim, né? A grama do vizinho é mais verde que a nossa. Aí você vai olhar para a grama do vizinho, é de plástico, é falsa, é mentirosa. Agora a grama daquele que tem Deus, ela pode passar até uns tempos seca, mas o Senhor manda chuva. E com o cheiro das águas ali elas brotam, elas ficam verdes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me na vereda da sua justiça. Sabe, amados, nós precisamos ter esse entendimento. Ainda mais quando a gente se ouve por aí certos tipos de mensagem. Dá uma gastura, irmão, dá gastura a isso. Dá gastura a isso. Quer dizer que só tem prosperidade quem tem dinheiro? A Bíblia me ensina que só tem prosperidade quem tem Deus, porque quem tem Deus tem tudo. Você entende isso? Então, se eu entendo que a minha riqueza maior é o Senhor, Paulo vai dizer que o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória. Eu não tenho que estar, pastor, o ímpio está prosperando. A palavra diz que o caminho deles é escorregadio. Agora, se eu fico olhando para a vida deles e cobiçando, quem pode escorregar sou eu. Asaf quase escorrega. Tem algumas traduções que dizem: quase me desviei. Só não me desviei porque eu entrei no teu santuário. Só não me desviei porque eu cheguei na tua presença. E o Senhor tratou no meu coração. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para lembrar disso. Olha, a nossa maior riqueza é o Senhor Jesus. Pastor, quer dizer que riqueza é errado? É não. A riqueza se torna um erro quando ela se torna Deus na minha vida. Quando eu endeuso a riqueza, aí é pecado, é fatal.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado você ser rico, não. Aliás, escute, prepara aí que Deus vai te prosperar muito. Deus vai te abençoar muito. Mas escute isso. Essa riqueza não é o que mais importa. E tampouco se o outro que não teme a Deus está... Pastor, o cara... Sabe, Jorge? Rapaz, o cara só faz coisa errada e a vida dele vai para frente. É disso que a palavra está falando. Rapaz, a pessoa é mentirosa, é desonesta, faz falcatrua, tá nem aí e tal, e vai, e ó, só crescendo. Gente, depois leia com calma. Deus deixa muito claro qual é o caminho desse tipo de prosperidade. E diz que a gente não tem que ter inveja disso, não. Sabe o que é mais bonito? Aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus dá a você, a gente não perde. Aquilo que vem do Senhor traz paz. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor, sabe, elas trazem paz ao nosso coração. E Deus, a palavra de vitória para nós nessa noite é essa: cuidar para não escorregar. E a gente escorrega se a gente está olhando às vezes para o lugar errado. Não presta atenção nas coisas. E esse salmo eu acho ele lindo, porque ele é de uma sinceridade tremenda. É de uma beleza extraordinária o que Asaf faz aqui. Ele reconhece que foi ignorante, ele reconhece que não pensou direito, ele reconhece tudo. E também reconhece que Deus é a sua maior riqueza. Isso traz paz ao coração dele. Gente, quando chegar lá no céu, eu vou procurar ele para dar um abraço nele. Porque Asaf, ele teve essa sinceridade que a gente precisa ter. Porque eu já fiz essa pergunta há muito tempo. E de repente você tem feito essa pergunta também. Poxa, pastor, a impressão que a gente dá é que o pessoal... Ele fala, gente, ele fala de gente que maquina o mal contra outro e se dá bem. Ele fala de pessoas que vestem suas coroas aí, seus colares, e tudo dá certo para eles. Eu penso assim, aí na minha imaginação, Deus está só anotando. Com o nome da pessoa em cima. Quando fechar a conta, ele manda. Aqui, ó. Aí ele vai ver a minha conta e a sua. Aí vai olhar assim. Você olhou para mim. Você entendeu que o caminho do Senhor é estreito. Você entendeu que a maior riqueza na sua vida é o Senhor Jesus. Pois, entra na alegria do Senhor, porque grande é a sua recompensa. Amém? Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Ao único que é digno de receber a honra e